Boa noite. O Roda Viva, transmitido ao vivo para todo o Brasil, recebe o desembargador Henrique Nelson Calandra. Agradeço a sua presença, doutor Calandra. Bom, a decisão do Supremo, por 6-5, derrotou a posição da AMB, a sua posição no sentido de restringir, delimitar os poderes do Conselho Nacional de Justiça. O senhor acha que o Supremo errou? Na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela não tem propriamente um autor e um réu, porque o alvo da ação direta de inconstitucionalidade é resguardar a Constituição brasileira. Então, a AMB, quando ingressa com esta ação autorizada pelos representantes de todos os estados do Brasil, ela vem reclamar que se dê adequado cumprimento à Constituição brasileira. Então, nós, quando pedimos e propusemos essa ação, nós não saímos derrotados. Na verdade, saiu vitoriosa a Constituição brasileira, que num score de 6-5 acolheu vários pedidos nossos, como no artigo 1º, aquela nossa colocação de que o CNJ não é mais um tribunal brasileiro, ele, na realidade, Mário Sérgio, é um órgão que pertence ao Poder Judiciário, mas um órgão de nítida atividade administrativa. Seu regramento interno pode seguir as normas dos tribunais, mas não foi para criar mais um tribunal que nós fizemos uma reforma na Constituição brasileira. A decisão do Supremo dá campo ao CNJ para fazer investigações nos tribunais regionais, independente das corregedorias regionais. Isso é uma derrota para a AMB e para o senhor. Na verdade, não, porque a atividade do CNJ sempre foi exercida até antes da Resolução 135. O que nós temos com essa interpretação da competência concorrente, na realidade, é a hipótese de que o Conselho Nacional de Justiça, ao receber uma reclamação de qualquer parte do país, possa ele próprio iniciar, se entender que deve, e isso está no prudente arbítrio de quem recebe a reclamação, iniciar um processo investigatório ali mesmo no CNJ ou fazer como faz na maioria dos casos, remeter à corregedoria local para que a instância, aquela fase preliminar de sindicância, de verificar a realidade ou não, seja feito a nível do Estado. Na verdade, o CNJ tem reservado para si aqueles casos que entende que deve agir, porque em determinados estados, até houve uma visita de corregedores à Corregedora Geral da Justiça, aonde esses corregedores disseram que em alguns estados há dificuldades para investigar seus pares ou investigar juízes. Ocorreram essas declarações, mas nós não temos, e a AMB defende que seja diferente, porque nós não temos cidadãos de primeira e de segunda classe. Todo brasileiro deve ter uma justiça que funcione nos seus estados. E as corregedorias foram criadas para isso. É a primeira instância, onde o juiz de primeira instância vai poder dar a sua explicação, apresentar a sua defesa dentro do seu estado. Porque nós temos juízes lá em São Gabriel da Cachoeira, onde se leva 5 dias de barco para chegar na primeira cidade que tem internet. Mas as corregedorias só investigam juízes de primeiro grau, desembargador. Elas não investigam desembargador. Mas é verdade, isso não é atividade das corregedorias. Os desembargadores são investigados pelo próprio tribunal. Não são. Sim. Na prática, não são. Veja, se nós formos dividir o Brasil em Brasil de primeira classe e de segunda classe, se nós formos olhar com discriminação, talvez essa conclusão possa realmente povoar as nossas ideias. Mas, na verdade, eu que falo por ter assento no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde nós julgamos desembargadores, juízes, promotores, políticos. Quantos o senhor julgou? Vamos dizer, Vários, nos últimos anos. Vários. Vários quantos? Vários. Não é um número grande, até porque... Menos de 10. É? Menos de 10? Na verdade, ao longo dos anos, talvez seja menos de 10. Porque o julgamento colegiado, além das partes, além do promotor, além das testemunhas, além de tudo ser escrito e público, nós temos mais 4 juízes
que acompanha o julgamento. Então, é um julgamento que é feito, vamos dizer, com um grau de segurança elevado, Mário. Não é uma coisa feita... Um grau de segurança ou de corporativismo? Um grau de segurança, porque nós julgamos processos. E agora, Fausto, se criou mais uma instância no judiciário. Depois da apelação, do recurso especial, do recurso extraordinário, aonde um jornalista leva 11 anos, Pimenta Neves, para começar a cumprir o primeiro dia da pena, tantos são os recursos que tem, criaram mais um recurso aonde quadrilhas atacam juízes em vários estados do Brasil, apresentando falsas reclamações disciplinares para embaraçar a distribuição da justiça criminal, onde o juiz não pode expedir um mandado de prisão. Eu queria agora, antes de começar a entrevista, apresentar os entrevistadores convidados que estão comigo no Roda Viva de hoje, agradecer a presença da doutora Luísa Eluf, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo, o Fausto Macedo, repórter de política do Estado de São Paulo, o Christian Klein, que é repórter sênior de política do Jornal Valor Econômico, o Irá Machado, repórter da Folha de São Paulo, bacharel em Direito também, e Maurício Cardoso, diretor executivo do site Consultor Jurídico. Ilustrando o Roda Viva, o nosso cartunista Paulo Caruso, além dos tuiteiros que estão prontos para receber perguntas da nossa plateia virtual e os convidados especiais do mundo da justiça. Doutora Luísa Eluf, a senhora gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu queria conversar com o doutor Calandra. Ele é um homem muito experiente, está na magistratura há mais de 30 anos. Queria perguntar a ele se a Associação dos Magistrados Brasileiros já pensou formas de tornar a nossa justiça mais rápida e mais perto da população? Porque atualmente nós temos uma justiça difícil de ser acessada, nós temos uma justiça que demora muito tempo. Eu não estou falando agora do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas estou falando todo o percurso dos recursos que vão até o Supremo Tribunal Federal, podendo uma ação judicial levar de 10 a 15 anos para ser concluída. E isso leva necessariamente a uma injustiça. Então, eu gostaria de saber o que a AMB pensa a esse respeito. Nós estamos defendendo o projeto de emenda constitucional número 15, apresentado pelo senador do Espírito Santo, que prevê que haja menos recursos. Uma sentença de primeiro grau, uma vez confirmada no tribunal, que ganhe a imediata execução. E nós apoiamos essa medida. Ela foi aurida pelo senador Ferraço a partir de uma exposição feita pelo ministro César Peluso no encontro de mais de 300 Supremas Cortes do mundo inteiro, que apontaram a eficácia do sistema brasileiro com toda a defesa. Falam muito em crise, né, Mário Sérgio? Mas eu acho que, na realidade, Luísa, nós estamos evoluindo, nós estamos indo adiante. E a AMB fez vários programas para estar mais próximo da população. O programa A Justiça Vai à Escola, nós temos um acordo operacional com o Ministério da Defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica, no estado de Pernambuco, com o Tribunal de Pernambuco, 171 escolas que estavam completamente perdidas para as autoridades públicas, foram recuperadas através do trabalho do nosso colega, juiz de infância e juventude, Paulo Brandão, e várias crianças que estavam excluídas, comprometidas com drogas, com criminalidade, acabaram totalmente incluídas na sociedade e totalmente recuperadas. Desembargador, se os juízes, eles têm 2 meses de férias, né, os senhores têm, se tirasse só 1 mês de férias por ano, não dobraria a produção? Na verdade, as nossas férias, uma boa parte delas, é utilizada para paralisar a distribuição e para que nós possamos estudar os casos mais complexos. E eu recebi, Mário Sérgio, um processo tão grande, que é criminal, que eu precisei tirar a mesa da sala de jantar para poder botar o processo, que não cabia nem no meu gabinete. Então, eu tirei férias para poder estudar o processo. Então, essas férias de 2 meses, que deveriam ser realmente usufruídas, nós vivemos numa época em que nós temos que estender benefícios
para a população e não caçar aqueles que foram concedidos. Então, o senhor defende que todo brasileiro tenha 2 meses de férias por ano? Eu acho que o lazer, o descanso das pessoas é muito mais importante do que o trabalho intenso, um trabalho quase intermitente, que provoca estresse, não é? Ainda agora, nossa colega do Ceará, desembargadora Sérgia Miranda, que deu uma liminar e seus familiares foram barbaramente torturados, está aí há 40 dias dentro de uma UTI. Estresse do trabalho. Os médicos têm 1 mês de férias por ano, os jornalistas têm 1 mês de férias por ano, os pilotos de avião, de ônibus, o motorista de ônibus tem 1 mês de férias por ano. O senhor está defendendo que a magistratura tenha 2 meses de férias por ano. Porque os senhores são cidadãos de primeira classe, e nós somos cidadãos de segunda classe? Não, na verdade, nós queremos que esse benefício para aqueles que trabalham com esse tipo de característica, onde nós somos obrigados a tirar as férias para poder paralisar a distribuição. E o médico que cuida de vidas, que opera, por que ele não pode tirar 1 mês para estudar, para se aperfeiçoar? Na verdade, o lazer... Eu me lembro de um caso que eu julguei no primeiro tribunal de alçada em São Paulo, onde se discutia esse tipo de assunto. E nós, brasileiros, pensamos que quanto mais nós trabalhamos, mais socialmente nós estamos evoluídos. E eu acho que não. Eu acho que nós temos que ter períodos de descanso mais alongados para toda a comunidade, não é só para juízes, os professores. O Brasil seria um país, então, com uma força de trabalho, com 2 meses de férias por ano? Seria isso que o senhor está propondo? Nós estamos ingressando num mundo totalmente informatizado, onde as pessoas vão ter que ter uma carga de trabalho menor, Christian, e ter momentos de lazer maiores. Quer dizer, uma pessoa como eu, 55 anos de trabalho, não é? Quer dizer, eu vou encerrar a minha vida profissional praticamente sem férias, porque mas a maioria dos juízes vende as férias, da economia, né? A maioria dos senhores vende as férias, não tira os 2 meses de férias. O senhor sabe disso. Essa questão de venda não é de para férias, descanso. Só agora, o ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de indenizar 1 período de férias depois que 2 períodos de férias já estejam indeferidos por necessidade de trabalho. Imaginem o nosso caso aqui em São Paulo. Nós tínhamos, numa certa época, 260 cargos de juiz vagos, que nós não conseguimos preencher. Portanto, para conceder férias para alguém de 1 mês ou de 2 meses, era absolutamente impossível. Agora, nós estamos com um nível de 160 cargos vagos, o que já é muito, não é? Houve época que o nosso número de cargos vagos em São Paulo chegava a 620, ou seja, era maior que toda a magistratura do Paraná. Mas é um tema importante para ser estudado, debatido. Os colegas da 15ª região fizeram um estudo profundo sobre esse problema do modo como trabalha o juiz, o estresse com que ele é submetido, não é? Qual foi o maior estresse que o senhor passou na sua carreira? Quando atacaram minha família depois de eu julgar uma quadrilha numa vara criminal, não é? Atacaram minha mulher e meu filho, mataram os 2, porque a divina providência interveio e não ocorreu um acidente fatal. Isso é estresse. Desembargador, como nós poderíamos melhorar a segurança dos membros da magistratura e do Ministério Público? Porque atualmente nós estamos vendo um ataque cada vez maior a esses profissionais. Tivemos a juíza do Rio de Janeiro, que foi assassinada, e ela disse que havia pedido proteção. Enfim, o senhor seria a favor de uma segurança especial para esses membros, mas como nós faríamos, porque são muitos? E também estender as demais profissões, né? Essa segurança especial, Fausto, né? Nós falávamos há pouco julgamento secreto. A nossa colega Patrícia Scioli foi julgada por uma organização criminosa e ordenada a sua execução. Ela foi fuzilada com 21 tiros na porta de sua casa, diante de sua família, porque cometeu a ousadia de reprimir organizações criminosas que atacavam o povo brasileiro. E nós levamos 2.000 juízes e promotores a Brasília, em setembro do ano passado, para bater a porta do Senado e da Câmara,
dizendo: nós queremos uma mudança na lei penal. Imagine, Fausto, que para julgar aquele que mata de modo bárbaro uma mãe de família brasileira, uma juíza brasileira, nós temos o Código Penal de 40, que trata do mesmo modo essa organização criminosa de 12 indivíduos daquele que roubou um cavalo do meu avô. Então, eu acho que está na hora de haver uma mudança no nosso país. E nós não pedimos proteção para juiz. Em qualquer país do mundo civilizado, que se matassem 4 juízes, que se fuzilasse 2 promotores, um deles dentro do fórum em Belém do Pará, nós teríamos uma comoção. No Brasil, no dia seguinte ao assassinato de Patrícia Scioli, um insulto para a população brasileira, para os jornalistas, que já foram assassinados em número muito maior, mais de uma dezena de jornalistas torturados e assassinados. E nós continuamos com aquela lei antiquada que não pune absolutamente nada. Por quê, nós juízes temos que conviver com desafios do século XXI e ferramentas do século XX. A doutora Luísa, desculpe, ela perguntou se deveriam ter alguma proteção especial os juízes. Nós estamos pedindo uma política especial pelo governo de proteção a autoridades ameaçadas, não só para juízes, mas para promotores, para delegados, para aqueles que têm uma autoridade em nome do Estado, não ficarem à mercê de organizações. Mas seria uma segurança dada pela polícia mesmo? Nosso querido Fausto trabalha há 40 anos cobrindo polícia e judiciário. Já foi ameaçado sem número de vezes, já enfrentou bandidos, enfrentou policiais corruptos. Ele também não deveria ter direito a isso ou porque só os agentes do Estado? Nós falamos a autoridade do Estado, porque a autoridade que exerce o poder em nome do povo, quando se comete um assinte como esse, de assassinar uma juíza no dia 11 de agosto, com um escárnio para nós, que somos da classe jurídica, no dia da fundação dos cursos jurídicos no país, nós estamos a reclamar uma política de segurança, não só para nós, mas para qualquer autoridade pública que sofra uma ameaça. Ela está ali não em nome próprio, ela está ali a exercer uma atividade em nome do Estado. E jornalistas também devem ser protegidos. Nós não podemos... Mário Sérgio, veja, no dia seguinte que a Patrícia foi assassinada, a doutora Patrícia Scioli, eu estive em São Gonçalo e as coisas continuavam como se não tivessem cometido absolutamente a máfia dos entorpecentes, a máfia do transporte, a máfia do óleo, a mais perigosa que opera no nosso país. A máfia da PM, que também operavam. E quando a gente fala em PM, a gente tem que dizer que nós temos grandes heróis na Polícia Militar. Eu falei a máfia da PM. Então. Não. Mas não chegou nesse ponto, a esse ponto, desembargador, pelo descrédito na Justiça? Eu acho que nós fazemos a nossa parte. Eu sou juiz há mais de 30 anos. Trabalho com afinco, assumi a presidência da MB. A minha primeira providência foi criar uma secretaria voltada para a segurança dos magistrados e uma secretaria voltada à mulher magistrada, porque os requintes de crueldade com os quais a Patrícia foi assassinada revela muito mais do que 21 tiros na democracia, como diz a nossa revista de Direitos Humanos. Revela ódio e discriminação contra uma mulher pelo fato de ser ela a dizer, em nome do Estado, que aqueles indivíduos têm que ser encarcerados. E graças à nossa lei processual penal, o Iraqui diz que é Sua Excelência o réu, a Patrícia não pôde mandar para a cadeia aqueles que deveriam estar internados dentro de um presídio e eles ficaram na rua para assassiná-la com armas e munições pagas pelo Estado do Rio de Janeiro. Doutor Calendra, eu queria entender um pouco melhor por que o senhor está defendendo aqui uma política de segurança ampla para todas as autoridades, se um pouco antes de o senhor ser eleito presidente da AMB,
O senhor criticava a gestão anterior que, nos seus dizeres, se comportava como uma ONG. O senhor dizia naquela época que a AMB deveria se voltar um pouco mais para os interesses dos magistrados. Então, não só um pouco estranho que o senhor agora defenda uma política de segurança que se estenda a outras autoridades? Na verdade, quando nós falamos dos magistrados, magistratura, ela se nutre da ação que é proposta pelo Ministério Público e também das defensorias que estão ali a exercer o seu papel, da polícia que exerce o seu papel. Para nós é chocante vermos uma polícia civil em todo o Brasil completamente sucateada. Polícia científica no Brasil só mesmo naqueles contos de televisão, porque na realidade os peritos muitas vezes têm que comprar reagente do próprio bolso, não tem um olhar. Eu disse uma vez, acho que foi no governo Quércia, que nós devemos tratar a questão da segurança pública como uma opção de um povo. Nós não podemos olhar para isso como se fosse um assunto na casa do vizinho. Então, a AMB está cumprindo seu papel quando ela pretende que haja uma política de segurança para autoridades ameaçadas. Porque na Itália mataram um juiz e um promotor, Falcone e Borsellino. Houve uma verdadeira comoção na Itália. 1.100 mafiosos foram mandados para a cadeia. Foi desarticulada as operações da máfia italiana. Então, eu acho que nós temos... O brasileiro é um povo pacífico, mas a nossa bandeira de paz, muitas vezes, deve ceder lugar a uma bandeira de ação, para pelo menos mudar a nossa lei penal. Nós não podemos trabalhar... Eu me lembro de um caso de um famigerado bandido que parou a cidade de Jundiaí para ser ouvido no júri. Ele sentou, depois de levado por jato, escolta, para tudo, criança não vai à escola, ele senta no plenário do Tribunal do Júri, exijo que eu seja tratado por empresário. Meu nome é fulano de tal, sou inocente de todas as acusações. O crime que ele era acusado era um tiro de FAL que arrancou o coração de uma mulher, de uma dona de casa, que ele confundiu com uma desafeta, com uma pessoa desafeta dele. Doutor, ao reivindicar uma política de segurança para juízes, para autoridades, o senhor não acha que o senhor está desatrelando esse problema que realmente existe, do problema geral de segurança pública do país? A questão não seria, não deveria ser tratada de uma maneira conjunta? Eu acho que nós temos, primeiro, fazer aquilo que nós já fizemos. Nós preparamos um estudo com mais de 1.000 páginas e entregamos às mãos do presidente do Senado e da Câmara. Isso no tempo que houve aquele maio sangrento em São Paulo. Produzimos esse estudo. Você imagine o que é o processo do júri no Brasil, onde um réu é condenado a 20 anos e um dia, levanta o dedo, protesto por novo júri. Precisa repetir todo o júri, né? Mas caiu porque nós reclamamos. Então, esse é um trabalho que a magistratura e o Ministério Público brasileiro lutaram juntos para que acontecesse. É como a PEC 15 do senador Ferraz. Todas as pedras foram atiradas contra nós. Onde já se viu? Vai suprimir instância. Desembargador, mas essa questão do plano de segurança, isso aí, como justificar isso, enfim, diante do próprio exemplo dos magistrados, né? Quer dizer, a maior punição contra um magistrado é a aposentadoria compulsória. Qual é a mensagem que passa para a sociedade? Cristian, deixa eu te explicar. Primeiro, quando o magistrado é aposentado por um motivo disciplinar, essa aposentadoria não é voluntária. Ele recebe vencimentos, subsídios, proporcionais ao seu tempo de serviço. Não é? Se o tempo dele de serviço for pequeno, a sua aposentadoria compulsória não é salário de ministro supremo. E mais, cabe ao Ministério... Seja R$100, desembargador. Cabe ao Se Ministério foi mandado Público, embora, perdeu a toga, cabe ao Ministério receber ainda? Cabe ao Ministério Público, e está aqui a procuradora, a doutora Luísa Eluf, que pode até testemunhar isso, o Ministério Público, quando, além da falta disciplinar, há um núcleo criminal, ele propõe uma ação perante
o tribunal e nós, na ação penal, cassamos a aposentadoria e destituímos a pessoa do cargo. Então, o Ministério Público tem sido muito bonzinho com a magistratura, né? Por exemplo, nessa questão do CNJ, cobrou-se tudo do CNJ que investigasse, mas não se apelou ao Ministério Público. Por que ele não investigou esses casos que são casos criminais? Maurício, há coisas que se tornam públicas e acabam esquecidas. Várias ações criminais foram propostas, Christian, junto ao Superior Tribunal de Justiça, com prisão e afastamento de alguns magistrados. Nós não temos um estoque de gente errada para poder entregar para a mídia. Por isso não existe, não é? Mas aqueles que erram, eles são severamente punidos. Juízes foram presos, a ministra Eliana Calmon ordenou a prisão do presidente do Tribunal de Rondônia, que foi preso e conduzido a Brasília, algemado. Ele e o outro colega dele, que teve a desdita de ser chefe de gabinete do presidente do tribunal. E depois arquivaram até a ação criminal em relação ao juiz de primeiro grau e mantiveram, e ainda não está julgada em etapa final, a ação criminal contra o presidente do Tribunal de Rondônia. E há outras ações em tramitação. Esse caso que a mídia noticia em relação a um desembargador de Minas Gerais, que eu não quero aqui repetir o nome para estar aí difundindo uma situação como essa, ele está em fase de defesa ainda, não é? É acusado de irregularidade, foi conduzido, escoltado até Brasília, o ministro Massami Ueda, que é o ministro que instruiu o processo. Na maioria dos casos, é mantida a aposentadoria, mesmo depois de cometida, como diria a presidenta Dilma, um mal feito. Não é. Não é. Quando há condenação criminal, como houve no caso do juiz... Mas as condenações criminais são uma exceção, mas, por exemplo, podemos falar de um nome que foi dito na mídia. Eu acho que se a pessoa cumpriu a sua pena, a sua desdita já está selada, né? Nós não podemos acrescentar, ou nós não vivemos num país democrático, onde a pessoa que cumpre a pena, quando acaba a pena, acabou a censura, ele pagou a sua dívida com a sociedade. Eu não gosto de fazer isso, mas vou repetir um nome. Por exemplo, o que foi presidente do TRT de São Paulo, o juiz Nicolau dos Santos, o Lalau, perdeu a aposentadoria, perdeu todos os direitos e ainda está cumprindo pena, até hoje. Não é? Mas quando se fala em punição de juiz, a gente lembra do Lalau e lembra do Rocha Matos. Porque é irrisório o número de punição de juiz. Por que tão pouco? Mas há outros casos, e a gente fala muitas vezes, como é que você vai julgar um colega seu que sentou do seu lado? Nós somos preparados, não é não é 2, não é 3 dias que a gente fica sentado numa cadeira de juiz. São 10, 20, 30 anos, não é? E nós aprendemos a não julgar com o coração. Nós julgamos com os fatos, com a prova, com a natureza da imputação, e nós não temos... Eu preferia, se eu tivesse cometido um erro, eu queria tudo, menos ser julgado pelo rigor técnico que julga, por exemplo, o órgão especial de qualquer tribunal brasileiro, porque ali não tem discurso, não tem retórica, tem técnica. Se tiver que ser condenada, a pessoa é condenada. Está aqui o Fausto, que acompanhou vários julgamentos no Tribunal de Justiça, aonde, muitas vezes, a pessoa que cometeu um delito, se tiver prova, é condenada. Agora, nenhum juiz brasileiro está autorizado a condenar inocentes. Desembargador, essa existência, né, de juízes, de magistrados, enfim, como o senhor citou, isso justificaria a frase tão polêmica da Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, de que há bandido de toga? Eu acho que é uma frase infeliz, não é? Eu respeito todos os meus colegas e, de modo particular, aquela que tem esse encargo de ser a Corregedora Nacional. Já estive com ela, isso foi uma frase solta dentro de um contexto, não é? E aquilo alguém apagou o incêndio com gasolina. E isso não é a realidade do judiciário brasileiro.
Eu não falo de corregedoria porque alguém me contou. Eu falo porque fui corregedor de juízes de primeiro grau, integrei o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julguei juízes, julguei promotores, julguei colegas. O nosso rigor é tanto que na primeira sessão do CNJ, uma colega que nós havíamos aposentado compulsoriamente, o CNJ diz: não, o tribunal agiu com excessivo rigor, vamos transferir esta juíza para outro lugar, isto basta como pena. Não é? Então, Cristiano, nós defendemos que o CNJ exerça as suas atividades dentro daquilo que é o livro sagrado de qualquer juiz. A nossa Bíblia, o nosso Torá, aquilo que é o nosso dia a dia, que é a Constituição brasileira. Então, ninguém está autorizado a violar a Constituição brasileira. E as atividades de uma Corregedoria Nacional têm que estar pautadas pela Constituição brasileira. A AMB foi acusada pela mídia de propor uma ação. Agora, qualquer brasileiro, e de modo particular, um juiz que veja a Constituição sendo violada, ele tem mais é que bater a porta do Supremo e pedir que o Supremo diga a última palavra. Mas, doutor Calandra, os jornalistas estão todos cobrando um pouco e nas suas perguntas a gente percebe que há uma desconfiança com relação à magistratura e à punição de juízes que não agem da forma como deveriam. A AMB, hoje, ela tem um trabalho, uma posição, é a impressão que eu tenho da sua postura lá dentro, mas uma posição de maior transparência dentro do Poder Judiciário dos Estados e de tornar essa atividade da magistratura um pouco mais explícita para a população, de maneira que haja, sim, uma verificação, um acompanhamento e até uma situação de maior tranquilidade para os cidadãos e cidadãs brasileiros com relação aos julgamentos dos seus feitos levados à justiça, porque é importante, né, que a própria associação esteja pleiteando isso. E o que eu entendi desse embate com o CNJ foi justamente uma vontade de fortalecer as corregedorias dos estados e mostrar que elas trabalham bem. Seria isso ou não? Na verdade, nós temos trabalhado em várias frentes. Nós estamos agora no Senado brasileiro integrando uma comissão criada pelo Senado para modificar o Código Penal brasileiro. E o Código de Processo Penal brasileiro... É a comissão que eu integro também. Também. E o representante da AMB, se não me engano, o doutor Marco Antônio Marques da Silva. E muito bem nomeada a doutora Luísa para essa função. Mas, de qualquer modo, nós estamos atuando na reforma do Código Penal, nós estamos atuando na reforma do Código de Processo Penal, e a primeira coisa que nós fizemos quando criamos uma frente parlamentar pela melhora da justiça é bater a porta do presidente Marco Maia, pedindo a ele que arranque da gaveta o processo do Código de Processo Penal, que está parado na Câmara Federal à espera de que alguém baixe um ato dizendo: Pedro Paulo João, nomear aqueles que vão integrar a comissão que vai tramitar na Câmara o Código de Processo Penal, que já foi aprovado no Senado brasileiro. Mas, voltando à sua pergunta, nós estamos trabalhando para apresentar à sociedade o que é a atividade do juiz. Nós temos uma campanha de esclarecimento em vários estados brasileiros, mostrando qual é o trabalho de um juiz, o que ele faz. Vamos à comunidade, vários trabalhos de pacificação social. Em Belo Horizonte, no Morro da Pedra, era um lugar que se matava mais gente do que no Afeganistão. Com as ações sociais desenvolvidas pela comunidade científica, com apoio da magistratura e de todos os segmentos do Estado brasileiro, nós revertemos. O índice de homicídios baixou a 0. Jardim Ângela, em São Paulo, um lugar violentíssimo, onde as ações da magistratura, do Ministério Público, junto à comunidade, reverteram
esses índices. Mas nós precisamos de voz, e sou grato a essa emissora por nos dar essa oportunidade de poder falar daquilo que a gente faz. Eu queria voltar só à questão das ações diretas de inconstitucionalidade. No final do ano passado, o professor Joaquim Falcão, da FGV Direito Rio, publicou um artigo na Folha no qual ele dizia que o CNJ havia enfrentado 32 ações diretas de inconstitucionalidade, 20 das quais propostas pelas associações de juízes de todo o Brasil. O próprio professor Joaquim Falcão diz que isso revela uma estratégia de guerrilha processual permanente contra o CNJ. Em um outro artigo na Folha, o senhor aí escreve que se os ministros do STF entendessem que a Corregedoria Nacional de Justiça devesse funcionar de forma autônoma, independentemente das ações iniciadas nos tribunais, o senhor diz aceitar-se-á essa decisão. Então, o que eu queria perguntar para o senhor se a AMB vai deixar o CNJ em paz ou se há outras ações diretas de inconstitucionalidade pela frente. Na verdade, a AMB, ela não se posiciona contra o CNJ. Ela se posiciona a favor da Constituição brasileira. Porque na medida em que uma autoridade administrativa edita uma resolução que viola dispositivos da Constituição, tanto assim que o Supremo, na Constituição atual, na sua Constituição atual, reconheceu, por exemplo, que você não pode aplicar dupla penalidade administrativa para um magistrado, acolheu a ação da AMB. Quando nós dissemos que não é possível afastar um magistrado com uma simples denúncia de qualquer fato, sem prévia apuração, sem instauração de um processo administrativo, e o Supremo acolheu a nossa argumentação, nós estamos a defender a Constituição brasileira. Nós somos os maiores clientes do CNJ. Toda e qualquer irregularidade cometida por qualquer tribunal brasileiro em relação aos seus juízes de primeiro ou de segundo grau, quem primeiro bate a porta do CNJ é a AMB. E nós propusemos, de fato, uma ação inicial contra a emenda 45, e a nossa visão, na primeira ação que nós propusemos, é que o CNJ deveria ser integrado por pessoas pertencentes ao Poder Judiciário. Ou seja, você que sabe o que é julgar, que passa a vida julgando, você imagina o que é introduzir membros de outras carreiras dentro do Conselho Nacional de Justiça. Em minoria. Desembargador, já que a AMB é tão zelosa, por que ela não ataca a lei orgânica da magistratura, que prevê 2 meses de férias, que prevê pagamento, desembolso para mudança de um município para outro? Não era o caso também da AMB, já que ela é tão zelosa com a Constituição, com os direitos do cidadão? Mas, Fausto, nós, na lei orgânica da magistratura, que foi uma lei criada sobre aquilo que é chamado de um regime de exceção, e nós que vivemos naquela época, a gente sabe o que é, de fato, um regime de exceção. O regime de exceção procurou proteger a magistratura, não é? E criou uma lei orgânica que, bem ou mal, ela estipula algumas garantias mínimas para a magistratura, não olhando para o juiz, mas olhando para aquilo que é necessário para alguém, em nome do Estado, decidir. Então, nós, naquela ação inicial, nós questionávamos a violação ao princípio da separação de poderes. E depois houve a formação do Conselho, foi superada essa etapa, e nós passamos a conviver com integrantes de outras carreiras dentro do Conselho Nacional de Justiça, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público passa a conviver com pessoas não integrantes da carreira dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas exercemos um direito legítimo de defender uma convicção perante o Supremo Tribunal Federal. E quem acabou com o nepotismo no Brasil foi a AMB, na medida em que ela propôs perante o CNJ, não uma ação para desconstituir a resolução do CNJ, mas para validar, por uma interpretação adequada, a proibição do nepotismo em todos os poderes do Estado brasileiro. Infelizmente, até hoje,
na área do executivo e na área do legislativo ainda não foi completamente cumprido esse veredicto do Supremo, que diz que era constitucional a deliberação do CNJ, no sentido que editou um ato provocado pela MB, no sentido de proibir o nepotismo, tanto nos integrantes, para os integrantes do Poder Judiciário, como para os demais poderes de Estado. A AMB tem alguma iniciativa no sentido de reformar a LOMAN? Nós temos o Reformar o quê? Estatuto da Magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura, ela será reformada pelo Estatuto da Magistratura. Esse Estatuto da Magistratura estava no Senado e na Câmara, foi devolvido a pedido em gestão passada, e o ministro Peluso pretende discutir dentro do Supremo Tribunal as novas regras do Estatuto da Magistratura e encaminhá-las oportunamente às casas legislativas. É um debate difícil, porque envolve, de um lado, vários itens, por exemplo, que dizem respeito à atuação do CNJ, que sem o Estatuto da Magistratura tem um poder normativo que extrapola aquilo que a gente entende como poder regulamentar, e disso surgem aqui e ali alguns atritos. Seria melhor, então, que viesse o Estatuto da Magistratura com uma regulamentação. Mas eu posso dizer aos queridos amigos e aos telespectadores, eu militei num órgão que é a União Internacional de Magistrados, e a maior aspiração de todos os países do mundo é ter um judiciário independente, muito mais do que benefícios econômicos. O Brasil vai passar, e já passou, quando nós estouramos o champanhe do Réveillon, à frente da Inglaterra em matéria de economia. Nós temos que também estar bem colocados em matéria de direitos humanos. E não existe direito humano mais fundamental do que aquele de ter juízes independentes. E para que isso ocorra, nós temos que ter a nossa Constituição cidadã validada, e muitas vezes por ação que nós temos que propor. Meu queridíssimo amigo, professor Joaquim Falcão, que é uma pessoa com quem eu debato sempre, nós nos estimamos profundamente, mas ele não está com a melhor tese naquilo que ele colocou. O senhor aí fez uma defesa, uma crítica, né, à formação da composição do CNJ, e mostrou uma certa incapacidade, né, dos outros membros, enfim, sociedade civil. E a gente sabe que a sociedade é feita de controles externos, pesos e contrapesos. Apenas o Poder Judiciário pode ter essa competência? Quando nós debatemos o Conselho Nacional de Justiça, nós temos que saber, lá numa etapa anterior, nós debatimos que o Conselho Nacional de Justiça ele é próprio de estados unitários, aonde ele faz, às vezes, entre executivo e judiciário. Ele é essa ponte entre um poder e outro. E eu não digo isso sozinho, eu digo isso acompanhado do professor Luiz Flávio Gomes, cuja tese de mestrado dele na Espanha, um dos temas foi esse. E nós debatemos profundamente, mas recebemos o Conselho Nacional de Justiça com a humildade daqueles que sabem que cumprir a lei faz parte do dia a dia da sociedade e da magistratura brasileira. Nós temos uma rainha, que é a sociedade brasileira. E se ela quis, e se ela promulgou a emenda 45, e vários benefícios vieram com o CNJ. Mas, agora o senhor faz um discurso brando, contemplativo com o CNJ, mas houve um momento que os senhores queriam emparedar o Conselho, claramente. Não há esse propósito. E nenhuma das liminares concedidas impediu nenhuma investigação por parte do CNJ, nem aquela que foi dada pelo ministro Henrique Ricardo Lewandowski, que foi atacado porque deu uma liminar numa ação proposta pela MB, pela JUF e pela ANAMATRA, onde nós dizíamos que dados sigilosos não podem vazar, e esse mandado de segurança visava resguardar aquilo que qualquer brasileiro tem: direito ao sigilo bancário,
só pode ocorrer quebra do sigilo bancário por ordem judicial quando haja um fato criminoso imputado a alguém a ser investigado. E não botar 217 mil brasileiros como alvo do COAF pelo simples fato de ser juiz. O COAF negou que tenha revelado o nome de juízes. E 3.400, mais ou menos, tinham realmente movimentações com suspeitas. Movimentações atípicas, e a população tem que saber a realidade do que é o COAF. O COAF foi criado no Brasil a pedido da magistratura brasileira como única maneira de barrar lavagem de capitais criminosos no Brasil. Eu, participando dessa entidade internacional, junto com o ministro Gilson Dipp, cujo nome tem lá numa sala do COAF, não é? Como uma das pessoas responsáveis pela criação do COAF, nós passávamos vergonha em fóruns internacionais porque apontavam para o Brasil como lugar de lavagem de capitais de organizações criminosas, inclusive da máfia italiana. E nós não podíamos falar nada, porque não tínhamos. Então o COAF veio para isso. Ele não veio para bisbilhotar a intimidade do povo brasileiro, menos ainda de juízes, de parentes de juízes, de servidores do judiciário. E quando você aponta um canhão para determinado setor da sociedade, violando a intimidade dessas pessoas, o que ocorre? Você pode cometer erros, como ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho do Rio, Tá certo, com uma movimentação milionária de dólares que não foi cometida por nenhum juiz. Falou de movimentação atípica, que não é necessariamente criminosa, você está apontando para o nariz do juiz. E muitas vezes esses levantamentos de movimentações atípicas nada tem a ver com juiz nenhum. Foi o caso do Rio de Janeiro, foi o caso do Tribunal de Justiça Militar. Esses dados que foram para a mídia revelam a inadequação da divulgação desses dados perante a opinião pública sem nenhum proveito. Expõe a pessoa para depois voltar atrás. Desembargador, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos ao assunto em seguida. Estamos de volta com o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Nelson Calandra. O senhor falou, desembargador, que a AMB serve à sociedade brasileira, que a sociedade é rainha. Eu tenho aqui um levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz que numa escala de 0 a 10, a justiça brasileira, vista pela população, recebe a nota 4,5, ou seja, é reprovada. Por que a justiça brasileira tem essa imagem ruim junto à população? Eu fui auditor na área financeira e imagine que eu publicasse o relatório da auditoria na primeira página do jornal de maior circulação do país. No dia seguinte, o banco quebrava, porque ali estavam todas as mazelas de uma entidade que eu estava inspecionando. E o que há na atualidade é uma noção falsa que vem sendo difundida para a sociedade, no sentido de que a magistratura está errada. Quando nós falamos em COAF, aqueles dados que você apontou, Mário Sérgio, são de 10 anos, não é de um dia nem de 2, 10 anos. E a maior parte desses dados são relativos a pessoas que não são juízes. Aqueles que são juízes corresponde a 0,01% do total de dados levantados. E todos eles foram investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, e aqueles que erraram foram processados e demitidos. Não, estou falando da imagem em geral da justiça. A procuradora Luiza Eluf falou da morosidade, da demora. O Fausto Macedo falou dos privilégios de alguns magistrados, ou de todos os magistrados. Eu levanto uma outra questão. O senhor falou de um juiz punido, o Lalau, eu falei de outro. O senhor falou de um jornalista, o Pimenta Neves.
É raríssimo alguém rico, alguém branco e preso no Brasil, ser condenado e preso. E isso tudo faz que a justiça tenha uma imagem ruim. O senhor acha que isso é correto? Essa imagem está distorcida ou a justiça brasileira é imperfeita, merece essa nota 4,5 da população? Esse dado do IPEA é um dado a ser respeitado, porque o IPEA é um instituto seríssimo, não é? Mas a pesquisa ela tem que ser modulada e verificada. Há outras pesquisas, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que aponta que mais de 67% da população acredita no Poder Judiciário e que mais de 70% procura a justiça para resolver os seus problemas. O senhor acha boa a justiça brasileira? Eu acho que a justiça brasileira ela é boa, porque é fruto de uma evolução. O CNJ não veio para acrescentar problemas ao judiciário brasileiro. Ele veio para colaborar com um órgão de gestão para melhorar a justiça brasileira. Ele tem traçado metas, essas metas têm sido cumpridas, não é? Agora, quem diz que no Brasil só é preso quem não tem recurso financeiro, é porque nunca visitou um presídio, como eu já visitei como corregedor de presídio, como o Fausto já visitou como jornalista. Eu, na casa de detenção, encontrei médicos, encontrei advogados, encontrei gente de toda espécie. Mas, lógico que são poucos, mas será que a eficiência da justiça mede pela quantidade de pessoas de elite que ela condena? Entre outras coisas, sim. Talvez. Talvez esteja faltando também uma reação, uma lei penal mais adequada. O dia que nós tivermos um Código de Processo Penal, onde Sua Excelência seja a sociedade e não réu, com certeza mais pessoas serão punidas. O Brasil está procurando erradicar a pobreza, a fome, a miséria. São políticas públicas que há longo tempo vêm sendo cumpridas. Agora nós precisamos nos libertar do atraso legislativo. Nós precisamos ter leis penais aonde agredir, torturar um jornalista, torturar e matar um magistrado seja um crime gravíssimo. O senhor acredita mesmo que aumentando o rigor penal vai melhorar as condições de segurança pública? Não bastaria aplicar o que está aí? Não bastaria, por exemplo, o judiciário julgar quem está denunciado? Nós temos tantos recursos. O ministro Gilmar Mendes falou que num processo no Supremo ele contou mais de 60 recursos no mesmo processo. Nessa semana passada, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula para impedir novos recursos repetitivos na mesma tese em habeas corpus. Então, eu acho que nós temos que caminhar para ter uma legislação penal. Eu acho que nós teríamos que ver, e fica um apelo, doutora Luísa, para a nossa comissão de reforma do Código Penal, nós não podemos ter penas fictas, 40 anos de reclusão, e ninguém cumpre os 40 anos de reclusão. A justiça fica desacreditada, o cidadão cuja família é vitimada, ele desacredita da justiça. Eu me lembro da Glória Pérez, quando encontrou na rua o assassino da sua filha, 2 anos e 8 meses depois, num regime de prisão semiaberta, que ficou estarrecida e passou a fazer uma campanha para a criação da figura do crime hediondo, não é? Nós temos que trabalhar com penas menores, efetivamente cumpridas. A prisão não pode ser um lugar de recreação, tem que ser um lugar de recuperação. Não eu me lembro que eu levei... Na verdade, não é. Você é a favor da eliminação do limite de 30 anos que está no Código Penal? Eu acho que penas muito longas acabam sendo penas que produzem um lixo social que depois você não tem onde pôr. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita correcional na casa de detenção em São Paulo, tinha um preso que tinha acabado a pena dele. E eu falei, o senhor tem que ir embora, acabou a sua pena, 30 e tantos anos de prisão. E aí ele falou, o que eu fiz de mal para o senhor me botar no olho da rua? Eu não tenho mais família, eu não tenho mais ninguém. Se o senhor me mandar embora daqui... O senhor falou que deveria ser cumprido. A pessoa tem aquela pena, tem que cumprir aquela pena. Lógico. Então, mas e o limite de 30 anos
Nós tivemos o caso, por exemplo, daquele maníaco do parque, a pena dele alcançou quase 200 anos. Nós tivemos um caso do médico agora recentemente condenado a quase 300 anos. Nós sabemos que existe um limite na lei de 30 anos para cumprimento da pena. O senhor acha que esse limite deve ser mantido ou na reforma penal poderia ser eliminado? Eu acho que nós temos que tratar de modo diferente aquilo que é patológico. Eu me lembro da soltura do Chico Picadinho, né? Que era conhecido por essa alcunha. Saiu do presídio e matou de novo. Voltou. Não é? Porque era, na realidade, um problema muito mais de doença mental que acabou agravado pelo longo... E eu participei com um professor meu de um estudo sobre o Instituto Juqueri. Choramos juntos, porque eu nunca vi uma barbárie igual aquela, não é? Se encerravam as pessoas e não davam tratamento. Eu queria nenhum. voltar a falar das mazelas do seu poder. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, um grupo de desembargadores embolsou mais de R$1 milhão a título de pagamentos antecipados. Não é vergonhoso isso? Olha, vergonhoso é o Estado não pagar o salário dos seus juízes, a ponto de ter um passivo desse tamanho, de anos e anos sem cumprir. Eu me lembro de um governador que mandou jogar no lixo a folha de pagamento do Tribunal de Justiça. E nós precisávamos ir ao Supremo Tribunal, presidente do Tribunal, desembargador Francis Davis, nós precisávamos ir bater as portas do Supremo Tribunal para pagar o salário dos juízes e servidores. Então, o que é vergonhoso é isso. Agora, se houve um pagamento daquilo que era devido fora da ocasião, que Como deveria, houve? sem paridade com os demais, não é? Furando a fila. Furando a fila. Por que os né? juízes não entram também na fila dos precatórios, desembargador? Mas imagine se você entra na fila de precatório para receber salário. E espera 30 anos para receber. Fausto, veja, esses valores devidos é salário, não foi sacado das nuvens, não é? A própria Corregedora Nacional de Justiça recebeu lá do tribunal ao qual ela está vinculada um valor substancial por atrasados, que são devidos, não é? Agora, o que é errado é ficar devendo salário. Como é que é feito esse cálculo, desembargador? Esse cálculo é feito... Qual é o índice que é aplicado? Por que isso é uma caixa preta, que ninguém sabe? Não é caixa preta. Então me Fausto. diga, qual é o índice que é aplicado? O índice de correção monetária que está previsto na Constituição do Estado e na Constituição da República. Quer dizer, você fica 10 anos sem pagar um valor, é lógico que esse Mas não valor prescreve? é acrescido. Não há prescrição? Não tem prazo prescricional? Prazo prescricional haveria se o direito fosse Os senhores negado. pegam os direitos lá de 76, 77, aqui no TJ de São Paulo? Não, Sim, são sim. posteriores. Isso é coisa de agora. O PAI, por exemplo, é uma verba que foi reconhecida pelo Supremo, pelo STJ. Todos os valores pagos aos magistrados, eles têm que ser aprovados no plenário do tribunal, tem que ser aprovado pelo Não Tribunal foi de esse Contas, caso. Tribunal de Contas da União. Mas não foi esse caso, e Supremo desembargador. Tribunal Federal. Não foi esse caso. Esse caso aqui de São Paulo, que agora está sendo investigado por decisão do presidente do Tribunal de Justiça, não passou por todo esse colegiado que o senhor está falando. Passou, todas as contas são aprovadas. Ué, então por que está sendo investigado? O que houve foi um estardalhaço na mídia, porque alguns... R$1,6 milhão para o bolso do ex-presidente do TJ, Roberto Bellocchi. Está tudo bem? Há quanto tempo ele tinha esse crédito? De que ano é isso? Não é? Que justificativas? Quando você rompe o direito à intimidade, você acaba expondo aquilo que você não deve expor. Por isso é que a Constituição brasileira ela diz que a sua intimidade é inviolável. Sabe por quê? Agora, com esse debate público que se abriu, alguns colegas tiveram que expor a figura dos próprios filhos. Dizer, eu tenho um filho deficiente. Mas houve o caso de uma enchente numa cobertura de um juiz, ele pediu uma indenização e levou a indenização. É um caso desse quilate. O senhor acha isso justo? Algumas anomalias serão apreciadas pelo órgão especial do Tribunal de Justiça e, com certeza, corrigidas. O que nós não podemos é expor a imagem de uma pessoa publicamente, por A, por B, por C, e sem que ela previamente vá lá, se justifique e o tribunal examine Mas em quando que se trata circunstâncias de ocorreu. dinheiro público, não é melhor que exponha a pessoa?
É dinheiro público, desembargador. É dinheiro público e é intimidade da vida privada. Nós temos que procurar coordenar essas coisas e é por isso que o Tribunal de Justiça não negou os dados para a imprensa. Pela primeira vez. É? Pela primeira vez. Pois é. E não foi o tribunal quem divulgou os nomes, foi a apuração da imprensa. Pois é. Então, nós estamos abertos a qualquer verificação, investigação. O senhor ganhou quanto? Eu não ganhei nem Nada. 40%, nada assim, nós recebemos 40% parceladamente Nem 40% do quê? daquilo que ganhou a Corregedora Geral, que Que é está quanto? anunciado pela O senhor está imprensa. falando da ministra Eliana Calmon. É o que diz a Corregedora imprensa. Nacional. É o que Tem diz uma a imprensa. pergunta que chegou pelo... Nós recebemos uma parcela pequena todo mês, fracionada, porque não temos verba disponível para pagar aquilo que é devido à magistratura e aos servidores. Isso é fracionado, é dividido. Uma parcela de mais de R$1.000 também. É pequena, mas é grande também, né? É mais de R$1.000 essa parcela, que chega a 87 vezes também, né? É um Eu acho bastante cargo dinheiro. bem alongado. Mas é devido, né? Doutor Calandra, É mas se devido. tudo é tão legítimo, tão lícito, por que não há uma transparência maior? Por que não se divulgam os índices, como lembrou o Fausto? Por que não se divulgam os benefícios que estão sendo pagos? Por que a imprensa precisa levantar esses dados antes de a magistratura divulgá-los? Porque falta na magistratura algo que nós nos batemos: eleições diretas e livres para os presidentes dos tribunais. Tá certo. No dia que isso acontecer, muita coisa vai mudar. E a AMB, ela tem se batido sempre pela transparência. Eu acho que nós caminhamos para isso. Agora, o que a população tem que saber é que não há ilegalidade, não há verba indevida. Tudo aquilo que é pago é aprovado, é auditado, é verificado. É que fica acumulado por anos e anos e anos, porque o tribunal não dispõe de verba para pagar, não é? E alguns receberam com antecipação por motivos que foram justificados perante aquele que estava na presidência do tribunal, infelizmente já falecido. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com o desembargador Nelson Calandra aqui no Roda Viva. O Roda Viva está de volta, transmitindo ao vivo a entrevista com o desembargador Nelson Calandra. Desembargador, agora em novembro, a Confederação Nacional de Seguros, que é uma entidade poderosa que reúne as grandes entidades de seguros no Brasil, organizou um seminário no Guarujá, no Hotel Sofitel Jequitimar, convidando juízes e magistrados e pagando a estadia deles lá durante 4 dias. A estadia que ia de R$ 700 a R$ 8.600, lá nos quartos à disposição, apartamentos à disposição no Jequitimar. O Congresso teve o apoio da AMB, que, no entanto, não divulgou o evento no seu site. O senhor não acha que existe aí um choque, um conflito de interesses entre o juiz aceitar esse tipo de presente, de convite, de lazer, apesar de ter estudo, e depois, eventualmente, julgarem questões referentes às indústrias, às empresas de seguro? Bom, primeiro, não existe essa diária de R$ 8.000. Existem quartos de R$ 700 a R$ 8.600. Quando você faz um pacote para hospedar várias pessoas, o preço da hospedagem é mais reduzido que em São Paulo e as condições de segurança são melhores. Quem assistiu o debate foi um debate acadêmico e por isso é que as escolas de magistrados, através do COPEDEM, cada uma convidou um juiz de primeiro grau e um juiz de segundo grau para participar desses debates, normalmente especialistas nos temas que foram debatidos, e os expositores normalmente são juízes, professores nessa área. Houve um trabalho imenso de debate acadêmico e por isso é que foi realmente um círculo de estudos, onde
Primeiro, não houve esse gasto todo que foi noticiado pela Folha, porque a Folha foi lá, pegou a tabela do hotel e essa tabela do hotel realmente tem esses preços. Mas quando um hotel fecha um evento para um grupo, o Ministério Público fez um evento nesse mesmo hotel e os custos são reduzidos praticamente a 1/10 desse valor, porque é um grupo, é um preço por escala, não é o preço de balcão. Apesar de tudo, são 4 dias no hotel de luxo no Guarujá. O Cláudio Weber Abramo, na Folha de São Paulo mesmo, ele diz que o executivo tem um limite de presentes que é de R$100. Aqui, o presente aos magistrados e juízes excedeu muito os R$100. Não, Eu volto à pergunta, não cria um certo tipo de constrangimento isso? Houve um grande debate na Suprema Corte Americana em torno disso. E se chegou à conclusão que o juiz pode aceitar para participar de debates acadêmicos sem que isso viole a sua independência. Eles não são remunerados e fazem palestras. Exatamente, é isso que aqui nós fazemos. Eles passaram 4 dias lá debatendo dia e noite sem parar. Teve um dia que acabou mais cedo o debate, terminou 9h30, porque os debates eram alongados e intensos. Não é? Por que esse evento não foi divulgado no site da EMB, então? Porque é um evento pura e simplesmente acadêmico. Não é um e evento... por que não pode divulgar um evento acadêmico? Pode até divulgar. Mas, na realidade, esse evento foi feito a convite. Nós não abrimos para toda a magistratura brasileira. Cada escola podia convidar 2 pessoas, especialistas no assunto. E essa que foi a técnica do evento. Não foi um evento de lazer, nem para servir de presente a ninguém, Marcelo. Na verdade, foi um evento de debates duros, debates acadêmicos, que levaram em conta a parte médica, a parte securitária, propriamente dito, e as diversas tendências. Mas esse tipo de expediente sempre se repete, a Folha sempre noticia isso. Estadia na Bahia, vai lá e aí os bancos pagam estadia de juízes na Bahia para seminário disso, seminário daquilo. O senhor acha, desculpe insistir, mas o senhor acha que isso não causa nenhum conflito de interesse, não há nenhum problema de constrangimento para o juiz depois? Até porque, em regra, nós levamos para esses seminários pessoas que sustentam teses opostas, inclusive entidades ligadas à área de defesa do consumidor e outras áreas, para ter essa dualidade do debate. Desembargador, o Mário Sérgio não exagera quando diz que a Folha sempre noticia isso. Se eu não me engano, tem uma reportagem de 2006 sobre um congresso parecido com esse. O senhor era vice-presidente da APAMAGES e o senhor publicou um artigo na Folha para explicar a situação desse congresso. E nesse artigo o senhor dizia, dava exemplo de que o congresso tinha sido amplamente divulgado, e isso dava a licitude do evento. Esse evento de 2011 não foi divulgado. Teve algum problema de licitude ou não? A licitude é a mesma, não há ilicitude nenhuma, não há presente de nada. Os juízes que foram convidados para debater e para discutir temas técnicos, não é? Sempre com essa dualidade de opiniões, não é? De quem defende um lado, quem defende o outro, não é? E foi um evento pura e simplesmente acadêmico. Nós não tínhamos a oportunidade de abrir para toda a magistratura, até porque não caberia num hotel um número maior de pessoas. Não existe hotel em São Paulo que comporte esse número de pessoas? E as condições de segurança também desse hotel são sempre mais privilegiadas em termos de ser um local isolado, onde é possível você ter uma segurança maior. Mas, de qualquer modo, Irã, o que há é que não há absolutamente nada a esconder de um evento que tem um propósito pura e simplesmente acadêmico. Não há ilegalidade nisso, não é? O senhor acha que um juiz pode receber presentes físicos que não sejam convites para eventos como esse? Ou acha que deve ter um limite, como o Mário Sérgio citou? Eu acho que cada magistrado, e tem um código de ética divulgado pelo CNJ, que estabelece determinados parâmetros, mas a hospedagem para o trabalho não é propriamente um presente, porque a pessoa não está ali para lazer, está ali para o trabalho. E aí não há essa possibilidade de se ver desse modo. Eu recebo com muita humildade as críticas que foram feitas pela Folha
até o meu querido amigo Fred Vasconcelos fez uma matéria sobre vários eventos da AMB, e eu recebo isso com humildade, com crítica, mas digo que não há ilegalidade nenhuma. Não há ilegalidade, mas não é imoral. Nem imoralidade, porque se pagar hospedagem para uma pessoa que você convida para trabalhar, não é uma coisa que eu te convidar para ir trabalhar no seminário de jornalista futuramente e mandar você pagar poderá a diária. julgar uma demanda de interesse dessa entidade. Não, essa entidade não é parte em demanda nenhuma, porque é uma federação. Não, no futuro pode vir. Nem tem. Porque uma federação é uma entidade que não opera no mercado. Mas o senhor não acha que o juiz, como a mulher de César, para ele não basta ser honesto, ele precisa parecer ser honesto? É isso e que isso aí, de repente, não é cria isso que a gente constrangimento? deve fazer, e nós temos nos esmerado nisso, mas nós não podemos confundir moralidade, legalidade, com ocupar uma posição de censores do mundo, não é? Em tudo enxergar um objetivo escuso, em tudo enxergar uma possibilidade de influenciar. Um juiz, em regra, ele está num procedimento escrito, onde tudo que ele fizer ele tem que escrever, tem lá um advogado, um promotor e as partes para tomar conta de tudo que será feito, vai para o segundo grau. Eu imaginava, quando chegava ao segundo grau, virei desembargador, estou no céu. E a partir dali você passa a compartilhar as suas deliberações com mais 4 juízes. E é por isso, Fausto, que nós não temos uma pletora de juízes errados para oferecer à mídia, nem de promotores errados para oferecer à mídia. Por quê? Porque nós trabalhamos com padrões processuais de transparência e que devem nortear o nosso trabalho. Nós cumprimos a Constituição brasileira. Espera aí, depois eu volto, Cristian, preciso fazer um intervalo, mas depois eu passo a palavra para você. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos no último bloco do Roda Viva e no centro da nossa arena, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra. O Christian Klein, do Jornal Valor, vai fazer a pergunta. Eu só queria recuperar uma fala sua no outro bloco, com relação à sua defesa de penas menores, de que isso produziria no sistema penitenciário um lixo social. Eu queria saber exatamente como é que o senhor qualifica, o que seria esse lixo social? A falta de recuperação e reinserção social. Nós fizemos um movimento em São Paulo, que infelizmente o governo atual não adotou, que é o movimento apaquiano, que recuperava 99,8% de todos os apenados com as penas mais graves possíveis e imagináveis, que nunca mais voltaram para o sistema. Então, na medida em que você tem uma pena muito longa, sem uma reinserção social, Cristian, eu lembro da visita que eu fiz no presídio de segurança máxima, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aonde o chefe dos carabinieri italiano, vendo o nosso presídio de segurança, ele falou: "Caspita, Calandra, que presídio de segurança máxima é esse que tem visita íntima, entrevista com o advogado? Isso não é o carcere duro italiano, não é?" Então, nós não podemos brincar de faz de conta em matéria penitenciária. Nós temos que trabalhar com penas efetivamente cumpridas, com penas menores e reinserir a pessoa, porque aquela violação de direitos humanos, onde a pessoa perde a dignidade dentro de um presídio, devolve para a sociedade um indivíduo muito pior, que vai agredi-la de maneira mais feroz ainda do que naquela primeira. Mas essa é a melhor expressão para definir eu acho que nós esse temos, quadro? Nós o temos, lixo social é a melhor expressão para definir esse quadro? Eu acho que nós temos que trabalhar com penas menores. Nós não podemos produzir pessoas desesperadas. Bota uma pessoa num sistema onde ele é torturado, onde ele é submetido a práticas totalmente ilícitas, violação clara de direitos humanos. E quando termina essa pena, esse indivíduo pede para ficar num presídio que não quer voltar para a sociedade, porque não tem mais laço nenhum com ninguém. Eu digo que essa palavra é dura, né? Quando fala
em lixo social. Mas eu me lembro de um réu que chegou para mim e pediu para aplicar a ele pena de morte. Ele falou, eu não tenho mais condição de voltar para casa. Maurício Cardoso, quer fazer uma pergunta? Desembargador, o Supremo deve julgar amanhã, continuar o julgamento da lei da ficha limpa. Em 2008, a AMB teve uma ação aplicada à lei eleitoral nesse mesmo sentido e o Supremo considerou que deveria prevalecer a presunção de inocência. Qual é a posição da AMB hoje a respeito da lei da ficha limpa? E se o senhor acha também que a lei da ficha limpa deveria ser aplicada, por exemplo, ao judiciário também? O judiciário já aplica a lei da ficha limpa sempre. Porque para ser juiz, você tem que passar por um exame da OAB onde 90% é reprovado. Mas ali somente se avalia o conhecimento técnico dele, não 90% é reprovado o seu comportamento ético. E na segunda, no exame para juiz, você tem que ter muito mais do que ficha limpa. Você tem que ter coração limpo e vocação para servir e ser juiz. Então, nós aplicamos a ficha limpa. E a lei de ficha limpa, ela trouxe uma vantagem para a sociedade brasileira, porque nessa primeira etapa, mesmo o Supremo, na segunda, ao reexaminar o veredicto do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que só aplicaria no exercício seguinte, muita gente já foi barrada nessa primeira etapa. E eu falei agora esse fim de semana no estado de Goiás, no interior de Goiás, sobre eleições e política partidária, e eu disse, a primeira instância da vida política tem que ser os partidos políticos. Se nós não melhorarmos os partidos políticos, o judiciário pouco ou nada pode fazer. Então, a primeira barragem tem que ser pela sigla partidária. E nós precisamos melhorar a vida partidária para melhorar a política brasileira. O senhor já disse que o judiciário, enfim, ficou na berlinda, especificamente do ano passado para cá, por conta do julgamento do mensalão que se aproxima. É isso mesmo? Foi um desabafo que eu fiz aqui para o Fausto, nas nossas andanças aí pelo Brasil. E eu fiquei mesmo intrigado, né, com os ataques ao ministro Henrique Ricardo Lewandowski, generalizados, que é um juiz como poucos que eu já conheci na minha vida. E há outras figuras do Supremo, como o ministro Marco Aurélio, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro-presidente César Peluso. Então, eu fiquei realmente perplexo. Mas quem seriam as pessoas que teriam réus do mensalão, suponho, que estariam querendo atacar a justiça? Eu não digo que sejam réus do mensalão, porque o que é preciso entender é que esse famigerado processo, ele, quando for julgado, ele produzirá, com certeza, absolvições e condenações. Nós, juízes brasileiros, Cristiano, não podemos condenar uma pessoa porque a opinião pública lá fora está pedindo, condene fulano, esse é bandido, o outro é correto. Nós temos que julgar com as provas dos autos. Quando eu tirei a mesa da sala de jantar de casa para julgar um processo, eu tive que ler página por página, milhares de páginas, para ver se havia prova para condenar, eu condenei. Se havia prova para absolver, eu tenho a obrigação de absolver. E quando eu faço isso num tribunal, eu não faço sozinho. Tem um relator, tem um revisor, tem o terceiro, o quarto e o quinto juiz que vão votar. Então, o que a sociedade precisa entender é que esse mecanismo do judiciário, ele não foi criado para absolver culpados e condenar inocentes. Ele foi feito para funcionar tecnicamente. E foi por isso que um dos grandes deputados brasileiros, ex-presidente da AMB, deputado Régis Fernandes de Oliveira, naquela ocasião, escreveu um livro para acabar com o foro privilegiado, que é uma vergonha da justiça brasileira. Mas temos que conviver com isso, porque perdemos na votação no Congresso brasileiro. De dezembro até a decisão do Supremo, a justiça brasileira, acho que raras vezes
esteve tão em evidência se discutindo na imprensa e fora dela o que acontecia, por que ela funcionava desse jeito, os privilégios dos magistrados, tudo isso foi muito discutido, todos se posicionaram aqui, só nesse programa vieram a Eliana Calmon, o ministro Marco Aurélio, o senhor, e no fim o Supremo decidiu. Eu tenho a impressão, não vou dizer que é a impressão da população, que durante toda essa discussão, de um lado ficou a ministra Eliana Calmon, e que é vista como alguém que que quer combater a corrupção, que quer investigar a justiça. Uma colega jornalista que está fazendo uma matéria com ela em Salvador diz que quando ela anda na rua, ela é vista como uma figura popular, alguém que quer batalhar contra a corrupção. E do outro lado do espectro temos o senhor, que eu vejo nos artigos da imprensa, nos editoriais, surgindo muito como um defensor dos privilégios, da corporação dos magistrados, que não quer mexer na investigação da corrupção. Essa visão, o senhor compartilha? O senhor acha que ela é verdadeira ou o senhor contesta? O que o senhor acha? Primeiro, o meu respeito à mulher brasileira. Daquela mulher que está na beira do rio, lavando a sua roupa, a mais alta autoridade do país. Todas são dignas do nosso respeito. E a ministra Eliana Calmon, de um modo particular, é minha colega desde o tempo que nós éramos juízes no primeiro grau. Respeito e admiro o trabalho dela. A minha contestação se dá quando há violação do regimento interno do próprio CNJ, um processo que não foi distribuído. O CNJ não é um órgão monocrático, ele é um órgão plural que deve ser transparente e democrático. Então, o primeiro interessado em expurgar do nosso meio qualquer magistrado que viole os deveres do cargo é o magistrado que dedicou a sua vida. É aquela juíza que derramou seu sangue para botar na cadeia aqueles que infringiam a lei. Patrícia Scioli. A magistratura brasileira é construída de heróis e heroínas, não de bandidos. A ministra Eliana Calmon tem uma visão que agrada à população e eu não estou aí para censurar o público, mas eu estou aqui para mostrar que o juiz brasileiro, ele paga com sua vida o fato de ser juiz. E quem tem que sentar no banco dos réus não é o juiz ou o promotor brasileiro, é aqueles que mataram a Patrícia Scioli, é aqueles que mataram 4 juízes, que fuzilaram 2 promotores. Mas o juiz que desvia dinheiro, que vende sentença, também tem que sentar no banco dos réus. Né? Nós queremos que eles sentem. Aqueles Mas não que sentam nunca. Fausto, aqueles que cometeram ilícitos, nós processamos criminalmente, perderam o cargo e foram expulsos. Mas nós não temos um número alentado de errados para apresentar à opinião pública, porque a magistratura ela é concebida para funcionar e dar certo. Por isso fizeram uma Constituição, um código, leis, a advogados, a jornalistas, para apontar todas as falhas que acontecem e todos os nossos julgamentos daqui para frente vão estar abertos a vocês. Não é isso que disse o Supremo? Tá e nós certo. queremos, fora dos nossos quadros, aqueles que violam os deveres do cargo. Mas não podemos negar a ninguém que é acusado o direito de defesa, o direito ao recurso, porque, na verdade, nós estamos vivendo em um país onde organizações criminosas torturam, matam juízes, promotores, jornalistas, advogados, e nós não vemos uma resposta de indignação da sociedade brasileira. Tá certo, nós vamos ter que encerrar agora o nosso programa, já estourou mais de 2 minutos aqui o nosso tempo. Eu agradeço ao desembargador Nelson Calandra, à promotora Luiza Eluf, ao Irá Machado, ao Maurício Cardoso, ao Christian Klein e ao Fausto Macedo, e também ao nosso cartunista e ao pessoal Twitter e da bancada de convidados. Muito obrigado e até a próxima semana.